Mulher no Paraíso é um filme de drama, fantasia e suspense lançado no ano de 2009. O longa é baseado no livro The Lovely Bones, da autora Alice Sebold, e foi uma parceria audiovisual entre os países dos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia. A história é protagonizada por Suzy Salmão, uma garota de apenas 14 anos que foi cruelmente assassinada por seu vizinho. A menina narra sua história de um outro plano, então, infelizmente, em nenhum momento do filme nós a vemos em vida. Tudo começa em dezembro de 73, em um subúrbio da Filadélfia, nos Estados Unidos. Suzy é apresentada a nós como uma garota doce e gentil que vivia com a sua família em uma casa simples e confortável. Ao lado morava o seu vizinho George Harvey, um homem misterioso e predador sexual à espreita que há tempos a observava. Certo dia, ao sair da escola, Suzy passa por um grande e sombrio milharal e, não por coincidência, encontra o seu assassino. Uma conversa se inicia e, com um alto poder de persuasão, o homem convence a inocente garota a entrar em seu calabouço secreto. E uma vez lá dentro, o destino de Suzy é selado para sempre. A partir desse momento, nós começamos a acompanhar a Suzy de um outro ponto de vista. Se nas primeiras cenas ela nos introduzia sua história em vida, nesse segundo momento, nós descobrimos, junto com ela, o seu estado pós-morte. E é interessante pontuar a atuação de todos os atores do filme, que conseguiram entregar verdade em seus personagens. Então, são cenas que realmente causam bastante desconforto. É o caso da aterrorizante cena da morte da Suzy. O cenário é composto por um calabouço bem sombrio e aterrorizante que causa um certo sufocamento em quem está assistindo. Há também uns super closes no rosto da menina, pegando ela de um ângulo superior, fazendo com que a gente tenha a visão do assassino. E esse ângulo, ao meu ver, não é um ângulo qualquer, é realmente um ângulo intencional, porque ele transmite certa inferioridade por parte da Suzy, que era a vítima, porque se a gente for parar para pensar, é realmente isso que acontece. Quando a vítima está encurralada, ela tende a se sentir inferior, incapaz, enquanto que o agressor, ele se sente superior, inclusive isso é até um fetiche, então eles gostam de se sentir superiores. E o George, o assassino da Suzy, também faz uns sussurros assustadores, quase como uns gemidos de satisfação. Inclusive, me lembram os gemidos que o palhaço It, do filme It, a Coisa, faz quando ele vai atacar suas vítimas. Eu vou deixar as cenas aqui para vocês compararem. É proibido adultos. Lembrando que eu não estou dizendo que um imitou o outro, eu só estou apontando mesmo esses detalhes sutis que passam despercebidos, mas que dão um impacto gigantesco e assustador nas cenas. E há também umas perguntas indiscretas que ele faz para Suzy, perguntando se ela namorava, que ela era bonita. É realmente uma cena bem desconfortante que nos coloca naquele cenário de horror. É bem difícil de digerir. E o filme chega a nos iludir quando mostra a Suzy aparentemente escapando do assassino, mas logo em seguida nós percebemos que infelizmente a realidade não foi essa. O espírito dela então corre para casa acreditando ainda estar nesse plano, mas assim que ela chama pelos pais e é ignorada, ela começa a se dar conta do que de fato aconteceu. Ela então se desespera e passa a buscar alternativas para voltar para a Terra. Já desse lado, desse plano, os pais dela começam a se dar conta da demora dela voltar para casa, então eles passam a procurar ela pela vizinhança. E esse é basicamente um dos arcos principais do filme, a Suzy tentando entender o seu estado pós-morte e os seus pais a sua partida. Nesse primeiro momento pós-morte, nós podemos entender como a fase da negação, tanto por parte da Suzy quanto por parte da família. Enquanto que do outro plano, ela fica buscando alternativas para voltar para a Terra, desse plano os pais dela ficam tentando desvendar o seu paradeiro. Essa fase é até entendível porque a Suzy era apenas uma garota de 14 anos que teve a sua vida e sonhos roubados de forma repentina. Dias antes de sua morte, ela estava prestes a ter um dos momentos mais importantes da sua vida, da vida de uma pessoa, que é o primeiro beijo. Então, ela já estava ansiosa, ela morreu de forma ansiosa.
Então, por isso, certamente foi difícil aceitar a partida. Outro ponto foi como tudo aconteceu. Ela teve uma morte violenta e humilhante, não foi uma pessoa que morreu em paz, então não tem como simplesmente descansar numa situação dessas. E se a gente levar para um contexto espiritual, é assim que surgem os espíritos vingativos. E tem até uma cena no início do filme que a Suzy está nos apresentando quem seria o seu possível assassino, e ela nos mostra um vizinho esse que ela realça que não era o assassino, mas ela diz que esse homem tinha uma filha da idade dela que morreu pouco depois de leucemia, e ela diz que nunca chegou a ver essa garota no seu céu. Então, a partir disso, o que a gente pode entender é que talvez existam céus diferentes para cada tipo de pessoa, e o jeito que a pessoa morre, a forma como ela morre, talvez interfira para qual céu que ela vai. Ou seja, como a Suzy teve a sua vida roubada de forma brutal, acredito que o seu espírito não foi diretamente para o céu, porque ainda estava aceitando aquele estado e também tinha o desejo de vingança. Ao contrário da garota, filha do vizinho, que teve uma doença diagnosticada, então ela teve tempo de entender e aceitar o que iria acontecer, então provavelmente foi uma pessoa que morreu em paz, cercada do amor da família, ao contrário da Suzy. E uma das mensagens principais do filme é mostrar que a vingança não é o caminho. Como eu disse anteriormente, a Suzy morreu de forma violenta e brutal, então o seu espírito queria vingança a todo custo. Porém, as forças do bem, eu vou chamar de forças do bem mesmo, ao perceberem que o espírito da Suzy estava se tornando vingativo, eles enviam a Holly, uma garotinha encaminhada de mostrar a ela que aquele não era o caminho e que mais tarde nós descobriríamos que também foi uma vítima do mesmo assassino da Suzy. Então a Holly fica nesse papel de mostrar a Suzy que aquele não era o caminho e que tudo aconteceria no seu devido tempo, então ela não precisava se preocupar, apenas seguir o seu caminho em paz e aceitar. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei no filme foram as riquezas nos detalhes, cenas que trazem significados subentendidos, e eu pontuei alguns, eu vou mostrar para vocês agora. Todas as vezes que a Holly tentava convencer a Suzy a seguir em frente e a se desprender da vingança, a tela destacava a imagem de um visco de gelo que mais tarde nós descobriríamos que seria o causador da morte do agressor. Então, naquele momento, a Suzy queria que ele morresse do jeito dela naquela hora, e a Holly sempre falando que não era daquele jeito que funcionava e que ela precisava esperar porque tudo iria acontecer no seu devido tempo. Então, quando o filme destacava esse visco, era como se ele quisesse nos dizer que não se pode interferir no futuro porque ele já está traçado. E falando em destino traçado, ainda no início do filme é mostrado a Suzy salvando o irmão caçula que estava se engasgando, e a avó dela diz que por ela ter salvo o irmão, ela teria uma vida longa e feliz, e a própria Suzy destaca que ela estava enganada. E essa cena me faz refletir sobre as interferências que a gente faz no destino que afetam diretamente o nosso futuro. Será que o irmão da Suzy precisava ser salvo? Se existe uma linha do tempo que define toda a nossa vida, desde o nascimento até a morte, uma vez modificada, você afeta essa linha do tempo? Será que a Suzy deu a vida pela do irmão? Enfim, é só uma suposição mesmo, nada comprovado. É só para mostrar mesmo como o filme ele aproveita todos os detalhes. E já que estamos falando em destino prescrito, outra cena que tem esse sentido é no início, quando a Suzy é mostrada com a sua câmera nova, capturando vários momentos, até que ela pede para os pais para revelar as fotos, e como eles não tinham muito dinheiro, eles decidem revelar uma por mês. E essa escolha que eles fazem é quase como se fosse o destino preparando eles para a partida dela. Porque essa câmera, por mais simples que fosse, teve muita importância no arco e no desfecho da história. Primeiro porque a Suzy tira várias fotos e mais tarde essas mesmas fotos se tornam um alívio para a família. Eles decidem revelar um rolo por mês, assim como acordado inicialmente, e cada rolo revelado era como se fosse uma lembrança sobre ela. E outro ponto mais interessante ainda é que foi justamente por causa dessa câmera
que o pai da Suzy descobriu que o George Harvey, o vizinho, era o seu assassino. Em uma das fotos que a Suzy capturou, é mostrado ele podando as flores. Então o pai começa a comparar, porque antes ele cuidava das flores e depois simplesmente parou de cuidar. Logo então ele deduz que o vizinho só cuidava das flores para ficar observando a menina que costumava andar de bicicleta pela rua, mas ainda assim era apenas uma suposição, ele não poderia simplesmente acusá-lo, era preciso um sinal. Por diversas vezes, a Suzy tenta se conectar com a terra e com a sua família, só que nos primeiros momentos, essas conexões são mais um desespero, buscando alternativas para voltar para a terra. Mas conforme o filme passa, essas conexões se tornam mais sutis, quase como um processo, uma triagem que ela precisava passar para enfim seguir em frente. É o caso da conexão que ela faz com o Ray, que é o garoto que ela estava apaixonada e prestes a beijar. Quando essa cena acontece, a Suzy já estava aceitando o seu estado, ela só precisava terminar esse assunto inacabado. E enfim, parece que ela tem a conexão mais forte de todas, que é a conexão com o pai, que nunca parou de procurá-la. Ele pega a flor morta e, como num passe de mágica, ela revive. Obviamente que no mundo racional aquilo não aconteceu de fato, era apenas o consciente do pai e a conexão da menina mostrando quem era o seu assassino. Por mais que o espírito da Suzy estivesse aceitando seu estado, ainda havia o desejo de vingança e ela consegue transmitir esse ódio para o pai, que vai atrás do assassino a fim de acertar as contas. Uma noite qualquer, o pai sai atrás do vizinho com um taco de beisebol e a gente até acredita que ele vai conseguir encurralá-lo, mas na verdade quem acaba encurralado é ele. E essa situação foi o que a Suzy precisava para entender que ela não poderia fazer justiça por conta própria. A raiva que ela tinha do agressor foi passada para o pai e isso quase o matou. Sem falar que o fato dela não descansar estava interferindo diretamente no relacionamento de sua família. Os pais estavam em crise, os filhos abandonados efetivamente, e tudo isso eram interferências diretas das escolhas da Suzy. Um detalhe curioso acontece no início do filme, quando Suzy, ainda criança, fica hipnotizada por um globo de neve com um pinguim. A garota se dizia incomodada por achar que o pinguim estava preso e infeliz dentro do globo. Curiosamente, seria essa situação que ela se encontraria no futuro, presa em um limbo entre o céu e a terra. E falando em globos de neve, esse era um dos hobbies do pai. Há uma cena que mostra ele e a Suzy fazendo um barco à vela e ele diz a seguinte frase: "Hobbies são ações que a gente faz e não para enquanto não termina." Simultaneamente a essa cena é mostrado o assassino de Suzy fazendo uma emboscada que mais tarde ela cairia. Então a gente entende que aquele era o hobby do agressor, criar armadilhas, emboscadas para encurralar suas vítimas. E ele havia escolhido a Suzy e não descansaria enquanto não a matasse. Outro detalhe sutil é quando a Suzy, minutos antes de ser morta, conversa com o Ray, o garoto a qual ela estava apaixonada na escola. O rapaz era extremamente gentil e possuía uma energia bondosa. Logo em seguida, ela sai da escola e dá de cara com o seu assassino. Na maioria dos casos, uma pessoa com o mínimo de conhecimento da maldade humana jamais entraria em um calabouço, em um buraco debaixo da terra feito por um estranho. Será que a Suzy era inocente a esse ponto? Talvez não. Acontece que minutos antes, ela havia interagido com uma pessoa super bondosa que a tratava super bem. Então, ela estava animada, ela estava empolgada e talvez isso fez com que ela acreditasse na bondade das pessoas. Então, se o Ray é uma pessoa boa, por que o Sr. Harvey também não poderia ser? Quando a Suzy é declarada como desaparecida pelos pais, o policial questiona se ela tinha o costume de fugir. E essa é uma sacada bem interessante, pois a polícia dos anos 70 tinha fama de ser negligente em casos de desaparecimento. Isso porque a década ficou marcada por vários casos de desaparecimentos, mas a maioria das pessoas dadas como desaparecidas acabaram voltando para casa. Então isso fez com que a polícia não desse tanta importância para esse tipo de caso, que era um grande erro, porque por mais que as pessoas acabassem voltando para casa com vida,
Ainda assim, haviam casos de pessoas que realmente desapareciam porque haviam sido assassinadas. Inclusive, foi nessas que eles deixaram escapar o Jeff Dahmer. No início dos anos 70, ele fez a sua primeira vítima, que era o jovem Steven Hicks. Ele desapareceu naquela época. Os pais dele entraram em contato com a polícia alegando o desaparecimento, e esse caso não teve tanta importância, a polícia não procurou devidamente, tanto que o corpo do Steven só foi encontrado anos depois, mais de 10 anos depois. E se a polícia tivesse dado devida importância para o desaparecimento do Steven, eles não somente teriam encontrado o corpo, mas como prendido o Dahmer. É interessante também como o filme aborda como cada pessoa passa pelo luto. Enquanto que a mãe da Suzy era o tipo de pessoa que costumava evitar qualquer tipo de lembrança, o pai era o tipo de pessoa que tinha certa esperança, mas ao mesmo tempo se martirizava com o sofrimento. E o final do filme revoltou muita gente por causa da morte do assassino. Para muitas pessoas, ela deveria ter sido mais sofrida, mais lenta, mais dolorosa. Mas o que a gente precisa entender é que o filme não é sobre a morte, mas sim sobre o que vem após ela. Então ele pode não ter tido uma morte justa, uma morte dolorosa, mas com certeza o que o espera do outro lado, a considerar por todas as suas maldades na Terra, não é nada bom. Bom, é isso. Essa foi a análise do filme Um Olhar do Paraíso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Também deixem o seu like se vocês chegaram até aqui, se vocês gostaram do vídeo. Também comentem um ponto de vista de vocês, o que vocês acharam da análise, se existem outros detalhes que eu não mencionei aqui no vídeo. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada a quem chegou até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.